Alan Gani, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Queria te ouvir a respeito dessa reportagem. Nós tivemos, então, essa arrecadação recorde em março, mas isso não significa que vai haver um alívio nas contas públicas, ou pelo menos na dívida pública. Você está corretíssima. Até porque isso ocorreu no mês anterior. Veio aquele recorde de arrecadação, o governo comemorou, mas ainda não havia saído o gasto. Então a arrecadação foi recorde, na hora que saiu o gasto também foi recorde também. E aí piorou muito o resultado das contas públicas. Então é muito cedo para qualquer tipo de comemoração. A sinalização, a tendência é ruim em termos aí de contas públicas. Mas tem um aspecto positivo que a gente vai analisar agora que pode ajudar a melhorar as tendências para a economia brasileira daqui para frente. É uma expectativa, porque o Brasil voltou a aparecer na lista de países mais atrativos para investimentos. Que levantamento é esse? O que isso significa? É motivo para ficar assim otimista ou não? Então, era motivo para ficar otimista. Gani, só notícia ruim? Só notícia ruim. Sabe por quê? Porque esse levantamento da consultoria Kearney foi feito em janeiro. Sim. E aí, depois de janeiro, aconteceram uma série de eventos que prejudicaram a economia brasileira e houve saída dos investimentos desses que entraram? Exatamente. Então, eles fizeram em janeiro, ficou, como o pessoal fala na internet, o estudo envelheceu mal, né? Então, o que aconteceu? Eles fizeram lá em janeiro as perspectivas eram melhores, e aí, após janeiro, ocorreram dois eventos que prejudicaram a gente e teve muita saída de capital. Primeiro, a taxa de juros permanecendo mais alta nos Estados Unidos por mais tempo. E isso faz com que todo mundo queira investir nos Estados Unidos para ganhar juros alto na maior economia do planeta. Segundo ponto foi a piora fiscal aqui no Brasil, principalmente em relação à mudança da meta, que era para ser a zeragem, né, nesse ano das contas públicas, não vai atingir, e no ano que vem ter o tal do superávit primário de 0,5%. O governo foi lá, mudou, falou não dá para cumprir, vai ser zero de novo a meta, né? Igual 2024. Sim. Ou seja, essa mudança na meta sinalizou para o mercado que as contas públicas não estão indo bem e o governo não vai conseguir atingir o superávit primário. E aí, capital, ele não tem ideologia, dinheiro não tem ideologia, dinheiro não gosta muito de risco. O que o dinheiro faz? Ele migrou para os Estados Unidos. Tanto é que se a gente pegar a balança de pagamentos e olhar a conta de investimento estrangeiro direto, houve uma saída no primeiro trimestre de 29 bilhões de dólares. Então, é recorde. Comparativamente a 2023, houve uma saída muito maior, que foi 20 bi, mais ou menos. Comparativamente ao trimestre imediatamente anterior, que foi 2023, o quarto de 2023, também houve mais saída de capital. Então, a Kearney tem que refazer os seus estudos aí novamente, porque eu acho que ficou um pouco defasado. Pois é, vamos ouvir então os nossos comentaristas, começando com o Piperno. A impressão que dá quando a gente junta a notícia que nós trouxemos, Piperno, a da arrecadação recorde em março, e dessas explicações agora do Alan Gani, é que o Brasil está fazendo aquele movimento em círculo, né? Está correndo atrás do próprio rabo, incessantemente. Qual é a sensação que você tem? Lívia, a arrecadação recorde em março, ela é uma notícia boa. A gente tem que considerar esse fator que o Alan apontou, né, antes de comemorar, saber qual foi o volume de gastos, mas é bem verdade também que os gastos em fevereiro foram inflados aí pela antecipação do pagamento de precatórios, um movimento que o Brasil tradicionalmente não fazia e agora foi muito bem realizado, porque pagando antes, você paga menos juros. No caso das bolsas, é verdade, sim, houve uma saída nos últimos dias, mas esse não é o único indicador que as consultorias levam em conta. Nós estamos falando de um Brasil cujo PIB está sendo todo dia praticamente revisado para cima. De novo, aquela história, né, de começar o ano dizendo que ia ser medíocre e tal, e tendo que toda semana reavaliar isso para cima. O desemprego continua em queda e, eu acho que até a notícia mais importante, a renda média das
famílias apresentou uma expansão recorde. Esse dado está aí para todo mundo checar. E esse é um dado que ninguém tira, pelo menos no curto prazo, e é óbvio que isso conta no momento em que essas consultorias fazem essa avaliação.